limites laterais. Vamos ver hoje por que os limites laterais têm que ser iguais para que o limite exista no ponto, no x igual a A. Limite de x tendendo a A só existe se os limites de x tendendo a A pela direita e x tendendo a A pela esquerda coincidem e existem. Para coincidir, precisam existir. Vamos ver como que isso acontece? É hoje aqui no canal do cálculo. Limites laterais. Vamos definir agora o que são esses limites laterais. Como que a gente define? Eu vou falar limite da função quando x tende a A à direita. Não é A positivo, tá, gente? É A à direita. Nós já vimos que no conjunto dos reais eu tenho duas formas de aproximar de um elemento A qualquer. Eu posso aproximar dele com uma sequência à direita, né? Uma sequência aqui decrescente à direita, ou uma sequência crescente de números à esquerda. Então, eu vou falar limite x tendendo a A à direita e limite de x tendendo a A à esquerda. Eu vou definir o que é o limite à direita e à esquerda. Eu vou falar que o limite à direita de A da função f de x é um L1, se e somente se. Aqui eu estou usando a definição de limite. Eu estou definindo o que é esse limite lateral à direita. Para todo epsilon positivo, existe um delta também positivo, de tal forma que todos os números que estão aqui à direita, ó, olha só, x está no intervalo A mais delta, tá? Delta mais A. Então, o x está aqui dentro, gente, ó, tá? O x que está aqui dentro, o f de x está caindo aonde? Num outro intervalo aqui, ó, o f de x está caindo aqui no intervalo, isso aqui é o f de x, e aqui é o intervalo L1 mais epsilon, que é o que está falando, olha, tá? E isso que significa a função ser definida o limite à direita, certo? O que é o limite à esquerda, gente? Para todo epsilon, tá vendo? O x tendendo a esquerda. Para todo epsilon positivo, isso aqui é definição formal, tá? Existe um delta também positivo, de tal forma, agora, o x já está à esquerda, olha. O x está no intervalo A menos delta A. Então, o x vai estar aqui, ó. A menos delta. Então, o x vai estar aqui dentro, tá? Todos os x que estão aqui, o que está acontecendo com o f de x? Está caindo aqui num outro intervalo, ó, perto de L2, tá? Tá caindo. Esse f de x está próximo de L2 a uma distância menor que epsilon. Então, esse valor aqui no meu desenho seria L2 menos epsilon, tá? Esse tamanho aqui, ó, seria o epsilon, tá? Então, gente, observe que essa definição aqui, ela é bem parecida com a definição do limite. A única diferença é que eu abro, o x só tem que estar à direita e não à esquerda nesse, e esse aqui, o x, todos os x à esquerda próximos de A, tá? Então, isso aqui é a definição dos limites laterais. Eu vou falar x tendendo a A à direita, x tendendo a A à esquerda. Agora, vamos ver o teorema, que é um teorema extremamente importante para nós, que fala exatamente que se uma função f é definida em um intervalo aberto contendo A, exceto possivelmente em A, porque eu já falei que eu não estou interessada em saber o que está acontecendo no A, mas sim na proximidade, né, na vizinhança de A, eu vou falar que o limite da função quando x tende a A existe vale L, se e somente se os limites laterais existem e são o L, ou seja, são os mesmos, tá? Então, eu vou falar que esse limite existe, vale L, implica que os laterais existem e também vale L. E a volta também, ó, se os laterais existem e vale o mesmo valor, eu implico que o f de x, limite, existe e vale o mesmo valor, tá? Demonstração desse teorema. A ida, que é isso implica nisso, é trivial. Por quê? Se esse limite existe, significa que todo mundo que está em uma vizinhança do A, uma vizinhança A menos delta, A mais delta, significa que todos os x aqui dentro estão próximos, o f de x dele está próximo de L a uma distância menor que epsilon.
que aí já implica as duas definições anteriores, que é o que eu já acabei de falar, tá? Então, a ida é trivial. A volta, se esses dois limites existem e vale L, eu posso garantir que o limite da função existe e também vale L, no ponto A, tá? X tendendo a A. Então, a hipótese é que esses dois acontecem. Suponha que o limite x tendendo a A de f à direita vale L, x tendendo a A à esquerda da função f também vale L. Ou seja, eu supus que isso aqui é verdade e quero provar que isso é verdade, tá? É isso que é a minha demonstração. Então, vamos fazer a demonstração. Dado um epsilon positivo, tá? Falar que esses dois limites existem, ó. Falar que esses dois limites existem é falar que qualquer epsilon positivo que eu pego arbitrário, vai existir um delta 1 e um delta 2, de tal forma que os x próximos de A a uma distância menor que delta 1 à direita, o f de x fica próximo de L a uma distância menor que epsilon, e esse delta 2, ele delimita que os x que estão próximos de A à esquerda a uma distância menor que delta 2, o f de x vai ficar próximo de L a uma distância menor que epsilon. O que eu fiz aqui? Eu fiz um desenhinho esquemático, um esquemazinho aqui. Então, eu peguei o A mais delta 1, então o delta 1 é essa medida aqui, ó, que vai, né, esse tamanho. À esquerda, eu peguei o delta 2 um pouco maior, tá? O que eu tô dizendo? Se eu tomar que o delta é o menor entre esses dois, no caso, então, seria o delta 1. O meu delta seria o delta 1, que é o mínimo, ou seja, o menor entre delta 1 e delta 2. Então, eu peguei aqui de rosa, ó, esse pedaço, eu tô centrada em A, esse aqui é o A menos delta, esse aqui é o A mais delta, tá? A mais delta, A menos delta. Então, eu tô nesse intervalo aqui de rosa, ó. Nesse intervalo, gente, todos os x daqui, eles são x daqui e daqui ao mesmo tempo, tá? Portanto, nos dois casos, eu garanto que o f de x está próximo de L a uma distância menor que epsilon, tá? Então, o que eu peguei, ó? Assim, todos os x dentro desse intervalo rosa, ó, eu falar que x está próximo de A uma distância menor que delta, eu tô falando que o x está entre A mais delta e A menos delta. Eu tô falando esse intervalo rosa, o x aqui dentro, tá? Subtrai A, ó, x menos A menor que delta, menos delta, que é isso, ó. Isso é falar isso, tá? Nesse pedaço, cai dentro desse e cai dentro desse, logo implica essas duas coisas aqui, tá? Então, tá implicando que o f de x menos L é menor que epsilon. Isso aqui é a definição da existência desse limite aqui, ó. X próximo de A a uma distância menor que delta, implica que o f de x está próximo de L a uma distância menor que epsilon. Portanto, eu provei o que eu queria provar, que o limite da função f de x, quando x se aproxima de A, é L, porque os limites laterais existem e vale L, tá? Vamos ver exemplos, como que eu uso isso. Primeira função, olha, h de x é essa função se x é diferente de zero e zero se x é igual a zero. O que é para fazer? Mostrar que h não tem limite em a igual a zero. Olha só, gente. Para eu mostrar que não tem limite, eu vou olhar os limites laterais, tá? À direita de x, zero, né? De x é igual a zero. Eu tenho que o módulo de x vale o próprio x, porque eu tô aqui, ó, tô com zero. À direita de zero, eu tô com números positivos. Então, o módulo dele é ele próprio. Então, eu vou escrever o número e ele próprio no lugar do módulo, tá? Porque eu tô próximo de zero, então, não sou zero, tá? Tem nada a ver com isso, observe. Quanto que vale x dividido por x com x que não é zero? Vale 1. X tendendo a zero à direita. Limite de uma constante é a própria constante. Tô falando, então, que o limite à direita de zero vale 1. Vamos ver a esquerda. X tendendo a zero à esquerda. À esquerda de zero, eu tô com números negativos. O módulo de um número negativo é o oposto dele, ó. Repito, x, coloco quem é o módulo de um número negativo. Quanto que dá isso aqui, ó? Um número dividido pelo oposto dele dá menos 1, ó. Limite de uma constante é a própria constante.
que eu tenho, então? Que o limite à direita do zero vale 1, à esquerda de zero vale menos 1. Portanto, eles não são iguais. Daqui, gente, eu já posso afirmar que não existe o limite x tendendo a zero da função h de x. Não existe esse limite. Porque se esse limite existisse, os laterais teriam que ser iguais, que é o teorema que eu acabei de mostrar, tá? Essa função h, eu vou até fazer questão de desenhar o gráfico dela, ela é zero aqui no zero, uma bolinha fechada, deixa eu pôr de outra cor, ó. À direita de zero, essa função vale 1, ó, bolinha aberta, reta, no 1. À esquerda, ela vale menos 1, ó, bolinha aberta, constante. Repare que, se eu tivesse só o gráfico, à direita aqui de zero, um pouquinho, os f de x estão todos próximos de 1. À esquerda aqui de zero, ó, os f de x estão todos na verdade, são menos 1, tá? Nesse caso, porque é constante. Logo, o limite no ponto não existe. Por quê? Porque os limites laterais são diferentes, tá? Limites laterais diferentes implica que não existe o limite no ponto, x é igual a zero. Se esse limite existisse, eu já poderia garantir que os dois laterais teriam que ser os mesmos, tá? Vamos ver aqui o próximo exemplo. Vamos ver esse exemplo aqui, ó, essa função. Repare, gente, que eu posso... Primeira coisa, qual que é o domínio dessa função? Ó, x diferente de 5, ó, domínio reais menos o 5. Eu não posso colocar x é igual a 5. Então, o que eu já sei? Que no 5 aqui vai ter uma bolinha aberta, tá? Essa função, ela pode ser fatorada em x menos 5, x mais 5, sobre x menos 5. Não pode, ó, porque aqui eu multiplico, dá isso daqui, tá? Com essa fatoração, repare que eu vou ter que o 5 não está no domínio. Eu vou deixar uma bolinha aberta, tá? Isso aqui era para ser uma bolinha aberta. Como os x igual a 5 não pertence ao domínio, esse valor e esse nunca é zero. Esse valor não é zero e nem esse é zero, tá? Logo, esses dois valores divididos um pelo outro dá 1. O que faz com que a minha função seja x mais 5. Então, f de x é x mais 5, se x diferente de 5, ó. Porque eu já tirei o 5 quando eu fiz a simplificação, tá? Se fosse 5, eu não teria como fazer nada, porque eu estaria com 0 sobre 0, que é uma indeterminação, ok? Então, vamos ver aqui esses exemplos. O que eu quero? Limite x é igual a 0, x tendendo a 0. X tendendo a 0, ele tá longe de ser o 5, não tá? Então, eu vou colocar a função, ó. Limite x tendendo a 0, a função é qual? X mais 5, tá? 0, x tende a 0. Esse x tende a 0 mais 5, tá tendendo a 0 mais 5, que é 5, tá? X tendendo a 5 pela direita. Gente, eu posso me aproximar do 5 à direita tanto quanto eu queira. Então, eu vou escrever, ó, limite x tendendo a 5 à direita da função x mais 5. Esse x tende a 5 à direita, mais esse 5, então, tá tendendo a 10. Então, esse limite à direita vale 10. X tendendo a 5 à esquerda também não é 5. Tô tendendo a 5 à esquerda. Qual função que eu coloco? X mais 5. Então, olha, quando eu coloco aqui, vai ficar 5 mais 5. Esse x tende a 5, mais 5 também tende a 10. Ó, limites laterais iguais implica, então, que o limite x tendendo a 5 da função f de x vale 10, tá? O que significa? Que próximo aqui, o limite está dando 10, com a bolinha aberta, tá? Eu observo, inclusive, que essa função f de x, ela é uma reta, que é a reta crescente, x é igual a 5, ó. Ela faz assim, ó, chega aqui, continua. Esse valor aqui é o 5. Desculpem aí a falta de escala, tá? Ela corta o eixo y no 5 e tem uma bolinha aberta. Esse é o gráfico dessa função.
E aí, gente, quando eu sei que esse é o gráfico dessa função, olha aqui. X tendendo a menos 5 à direita. Menos 5 tá longe de ser próximo de 5, tá? Quem é a função? X mais 5. Quanto que dá isso? Esse x tende a menos 5. Mais 5 tá tendendo a 0. Tá vendo? Que valor é esse aqui? É o menos 5. Próximo de menos 5 tá tendendo a 0, que é o y, porque é raiz. X tendendo a menos 5 à esquerda, vai ficar limite x mais 5. X tendendo a menos 5 à esquerda. Também vai dar 0, tá? Porque vai tender, esse tende a menos 5. Mais 5, que também dá 0. E aí, observa como que fica o gráfico com esses limites aqui estudados, tá? Limite em 5, x tendendo a 5 à direita ou à esquerda, tá próximo de 10, né? Os limites estão caindo no intervalo aqui próximo de 10. E essa função, que a princípio parece uma função esquisita, ela, na verdade, é essa reta com furo no 5, porque é o único valor que não está no domínio, não está definido o f de 5, tá? E aí, gostou da aula? Se gostou, se inscreva no canal e deixe o seu curtir. Até a próxima! Tchau!